Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Guerra Civil, um novo drama de suspense distópico da A24 e que é estrelado pela Kirsten Dunst, pelo Wagner Moura e pela Cailee Spaeny. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Que Deus abençoe os Estados Unidos. É um fato dizer que a A24 é um dos estúdios independentes de maior prestígio da contemporaneidade e recentemente vem varrendo as principais premiações. É só a gente lembrar de A Baleia ou de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foram alguns dos filmes mais premiados das últimas edições do Oscar. E agora ela tá de volta como supervisora principal de Guerra Civil, que é um drama distópico comandado por ninguém menos que o Alex Garland. O Alex Garland ele é conhecido por filmes bastante complexos e intrincados. Ele dirigiu Ex Machina, ele dirigiu Aniquilação, e agora ele tá de volta com um filme que é um pouco mais pé no chão, por assim dizer, porque ele se afasta daquele escopo sci-fi que ele tinha eternizado nos últimos anos, e agora ele mergulha de cabeça nesse gigantesco drama de suspense. Como o filme tem várias reviravoltas e vários acontecimentos importantes e impactantes que deixam a gente muito boquiaberto, eu só vou deixar um panorama geral. A trama, ela acompanha um grupo de fotojornalistas de guerra que está acompanhando a guerra civil que está assolando os Estados Unidos. Então, de um lado, a gente tem as facções rebeldes que querem tomar o poder, e de outro, a gente tem um governo extremamente autoritário e falido. Então, esse é o escopo principal. E o grupo principal de fotojornalistas que a gente acompanha é formado pela Kirsten Dunst, pelo Wagner Moura e pela Cailee Spaeny. Então a gente tem esse trio, óbvio que a gente tem outros atores também, como por exemplo o Stephen McKinley Henderson, que é um dos protagonistas até metade do filme, e um corpo assim de coadjuvantes muito sólido, mas a narrativa é centrada principalmente nesses três. Então eles querem cruzar o país para chegar a Washington e para conseguir aquele furo de reportagem e aquela foto que vai ficar marcada na história depois que a guerra acabar. Então a gente já viu isso várias vezes, a gente acompanha essas guerras civis há muitos anos acontecendo ao redor do mundo. A gente tem essas guerras, vê essas guerras no Oriente Médio, a gente viu na África, a gente viu nesses continentes que foram colonizados e continuam a sofrer com as consequências do neoimperialismo. E agora a gente é migrado para os Estados Unidos, que parece que é um palco para um reflexo que precisa ser discutido. Então o Alex Garland ele faz um trabalho bastante primoroso e bastante difícil, que é engajar a gente. O filme não é tão longo, mas ele consegue engajar a gente nesse drama extremamente pesado, extremamente cru, ao longo de mais ou menos 1h40, 1h50 de duração. E ele sabe o que ele está fazendo. Então o primeiro ato serve como exposição dos fatos, o que está acontecendo. Temos a guerra civil, temos a apresentação dos personagens, uma coisa bastante condizente com o gênero do qual se trata o filme. E, conforme a gente vai navegando, os atos começam a ficar mais perigosos. E o Alex Garland tem essa habilidade de transportar a gente pra dentro do filme com uma fotografia espetacular, com alguns jogos de câmera que são de tirar o fôlego. E, considerando que ele ficou a encargo do roteiro também, é óbvio que ele poderia transformar essa narrativa que ele construiu em uma obra de arte. É claro que tem os seus defeitos, algumas cenas são um pouco arrastadas demais, alguns diálogos são falhos, não vou negar, mas no geral é uma obra-prima sim, e cumpre exatamente com aquilo que o Alex Garland quer nos entregar. E nada disso seria possível sem um elenco estelar. A gente tem a Kirsten Dunst como a Lee Smith, que é uma renomada fotojornalista. Ela já participou de várias guerras, já cobriu vários eventos extremamente importantes para a história mundial. E a Kirsten Dunst, a gente sabe que ela é uma das maiores atrizes da atualidade. E toda vez que ela tá em cena, a gente fica completamente mesmerizado. A gente não consegue parar de olhar para ela. E ela faz um trabalho magnífico aqui. Creio eu que ela tem grandes chances de ser indicada ao Oscar por esse trabalho, caso a A24 faça uma campanha sólida pra ela. Eu acho que ela já deveria ter levado algum prêmio da academia faz muito tempo. Talvez essa seja a grande chance dela. E é impressionante como a Kirsten Dunst não precisa exagerar nas expressões faciais, nos olhos e nem mesmo nos gestos, porque a Lee Smith já tá tão marcada com essas guerras e com esses problemas sociais que ganham cada vez mais espaço na nossa sociedade, que ela simplesmente fica apática, ela fica letárgica, e isso ajuda ela a seguir em frente até ela perceber que
é um beco sem saída. Tanto que todo o arco dela termina numa questão do pó viestes ao pó retornarás. É uma coisa simplesmente absurda o que o Alex Garland faz com a personagem dela, e a gente fica em choque porque é extremamente cru. A gente também tem o Wagner Moura, que interpreta o Joe. Ele é um jornalista que trabalha lado a lado com a Lee há muitos anos, e eles querem aquele furo de reportagem, aquela última citação do presidente dos Estados Unidos, que está sendo ameaçado e que tem grandes chances de morrer pelas facções rebeldes. Ele tá muito bom também. Eu acho que é uma nova faceta de um dos maiores atores brasileiros que a gente tem. A gente já viu ele em Narcos, a gente já viu ele em Tropa de Elite, recentemente ele tava em Sr. e Sra. Smith, e aqui é mais uma faceta pra ele. E, é claro, a gente não pode deixar de falar sobre a Cailee Spaeny. Ela interpreta a Jessie Cullen. Ela é uma aspirante a fotojornalista, e ela é muito fã da Lee Smith, então ela se envolve nessa aventura pra também conseguir o take perfeito. Então ela não consegue, a princípio, lidar com os horrores da guerra, mas depois ela vai entendendo que ela precisa manter a compostura e entender que ela é uma profissional, e que se ela quiser a foto perfeita, ela vai ter que enfrentar toda essa crueza e toda essa dureza que existe no mundo. A Cailee Spaeny já tinha chamado muita nossa atenção quando ela estrelou Priscila. Aqui ela está simplesmente fantástica. Por incrível que pareça, em alguns momentos ela consegue roubar os holofotes da Kirsten Dunst, de tão boa que ela está. Eu acho que ela é uma das atrizes da nova geração que vão chamar muito a nossa atenção. Ela, inclusive, vai fazer Alien Romulus, que é um dos próximos filmes da franquia Alien. E ela simplesmente está soberba como a Jessie Cullen, e ela é um dos grandes pontos do filme. A grande questão do longa-metragem é ser um filme crítico e é ser um filme nem um pouco leve, porque a gente vê em cada uma das cenas que não existe aquela passação de pano, por assim dizer, pra poder aliviar o que a gente vai sentir. A gente é impactado, a gente é bombardeado, sem nenhum trocadilho, juro pra vocês. A gente é bombardeado com cenas extremamente pesadas e que são propositalmente desconfortáveis. Os filmes do Alex Garland são desconfortáveis, e é claro que aqui não seria diferente. Então, esse é o principal objetivo do filme. A gente sai do cinema com um gostinho muito agridoce, a gente fica frustrado propositalmente, porque a conclusão do terceiro ato é exatamente o que a gente não esperava. É uma quebra de expectativa gigantesca, mas não pra parte do humor, pra parte do choque. E no final das contas é notável como o diretor faz uma crítica considerável àquela questão do capitalismo predatório, em que todos nós somos apenas um pedaço de carne. E o filme acaba quando tem que acabar. Não existe epílogo, não existe cena pós-créditos. O que existe é o filme em si, terminando como deve terminar. E eu acho que essa é a grande proeza desse projeto extremamente ambicioso e mais um acerto da A24. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Guerra Civil. O filme estreia amanhã, 18 de abril, nos cinemas nacionais. Corram pra assistir, porque é muito, muito bom. Quero que vocês voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero saber. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima!